Santidade e paz, meu povo, episódio 34. Hoje nós vamos trazer como tema o dom de ser pai. E como convidado, vocês já conseguiram ver aí na nossa foto de divulgação, você já sabe quem é, mas vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Convidado de hoje, Tio Garcia, ele que é policial militar, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, lá na nossa paróquia de São Pedro Apóstolo, esposo da Elisângela, pai do Isaac e da Clara, e também devoto de São Francisco de Assis. Bem-vindo, Tio Garcia. Exatamente, Eu que agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar me expressando com vocês, jovem, e também por dar essa graça de me expressar sobre a questão divina, né? Que de suma importância na nossa vida como cristão. Muito obrigado mesmo, nós estamos à vontade. Certo. E aí, Tio, já adentrando aqui no nosso tema de hoje, que é o dom de ser pai, nós temos aqui uma primeira pergunta para fazer para o senhor, que é: qual foi a sensação que o senhor teve quando soube aí da gravidez da Clara, do Isaac, e se foram sensações diferentes quando o senhor teve a primeira notícia e a segunda notícia? Na verdade, a sensação foi muito importante, foi muito alegre, foi muita alegria, porque o filho é um dom de Deus, né? Sim. Só vem quando Deus quer. A prova maior disso é que quando nós casamos, eu mais a Elisângela, a gente já tinha sonho de ter filhos, né? Era realmente um casal assim como é. E a gente passou mais ou menos 2 anos sem ter filho. E a ansiedade atrapalhava, e era muita cobrança dos mais velhos, dos antigos, né? Mas o filho é dom de Deus. Quando veio, foi um momento que nós não estávamos nem esperando, ela engravidou. E aí foi uma alegria imensa, né? Nós dois se comemoramos. Aí a gente pediu muito a Deus para que agradeceu demais a Deus, como até hoje nós já agradecemos, pela questão da pessoa ser um filho bom, um filho que não que não dá trabalho, isso aí. E para a pessoa ter 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, uma mente para pensar, isso é um dom de Deus, isso é uma maravilha que Deus dá para nós. Que tanta gente que não é normal no mundo, e quando você ter filho, porque hoje você ter filho, quer ter responsabilidade é ter filho, né? Isso quando a gente tem um filho que é igual aos meus, que não dão trabalho, graças a Deus, é uma dádiva de Deus. Só tenho a agradecer a Deus pelos meus filhos. Mas foi dessa forma, a gente se alegrou com a chegada do Isaac. E a Clara, eu tinha um sonho de ter uma menina mulher, que eu sempre gostei de ter. Aí, na sequência do Isaac veio a Clara, tão logo veio a Clara, foi junto, a Elisângela engravidou do Isaac, e a Elisângela pouco tempo, até na igreja mesmo, quando a gente era da São Sebastião, que a gente fez o encontro lá, no 4º encontro da paróquia militar de São Sebastião, teve um major que brincou comigo: Venâncio, rapaz, tu não tá respeitando nem a quarentena, né? Mas que foi muito rápido, né? Mas foi bom, graças a Deus, meus filhos estão aí, abençoados, só tenho a agradecer a Deus por eles. Eles têm uma família maravilhosa, meus filhos e minha esposa. Que bom, que bom. E aí, a gente que é lá da paróquia de São Pedro Apóstolo, eu, Chico, Terence, os meninos aqui do podcast, sabe bem como é a sua atividade lá da tia. Vocês são bem de dentro mesmo do SCC, pastoral familiar, os dois são ministros da Sagrada Comunhão Eucarística. E aí, dentro dessa família, os meninos vendo vocês engajados e tudo mais, quem é deles dois que deu mais trabalho assim para começar a se engajar entre o Isaac e a Clara? Na verdade, quando eles se dedicaram, começaram a dedicar mesmo, foi os dois. Na verdade, eles são muito unidos, os meus filhos. Eles conversam, eles são de diálogo, os dois, eles não brigam. E eu agradeço muito a Deus por essa questão deles ser unidos. E quando eles decidiram os dois. Para a igreja e pronto. E aí, hoje estão no SCC. A Clara, o Isaac, aí primeiro cristão, se batiza, depois, posteriormente, fez logo a primeira Eucaristia que a gente colocou,
E os dois já fizeram a primeira Eucaristia juntos. Uhum. E aí, todo tempo no mesmo caminho, os dois. Até porque, como eu falei anteriormente, a idade deles é muito perto. Então, hoje até a primeira comunhão, os dois foram juntos. A Uhum. primeira Eucaristia, aliás, a Crisma, também os dois juntos. Sempre os dois juntos. Que bom. Assim, eu falo mais um pouco do Isaac, porque a caminhada da gente é meio que concomitante ali, porque eu fiz o quarto encontro de Jovens com Cristo junto com o Isaac. E logo em seguida a Clara fez o quinto. É. Então a nossa caminhada ali é meio que parecida ali de todo mundo que começou junto. E aí, já indo dentro desse tema do dom de ser pai, a gente tem como grande espelho São José, né? Que é da Sagrada Família, aquele pai que... O que é que o senhor tem a falar sobre São José? Como ele lhe inspira para ser um bom pai? São José é uma dádiva de calmaria muito forte, porque é o pai de Jesus. Uma simplicidade muito forte, uma simplicidade, um carpinteiro, né? Poderia a gente entender que ele fosse uma pessoa que, por lado do mundano, seria uma profissão mais avançada. Mas você vê que a linha de Jesus é uma linha da simplicidade, a humildade, né? Um carpinteiro, né? Que foi. Eu vejo dessa forma. São José, eu me espelho muito em São José. Eu sou devoto de São Francisco, mas minha mãe sabe disso, que ela também é legionária, que eu sempre admirei São José pela questão a Sagrada Família, né? Que foi a primeira família do mundo. Então essa família abençoada por Deus, né? Uma família que é um exemplo da religiosidade, é um exemplo para nós enquanto cristãos. Eu admiro São José. Eu sempre procuro me espelhar na família. Quando se fala da família, você traz assim uma importância que a família ela é a base da vida, a Sim. base da vida. São muitos casamentos que vão se embora, vão se acabar, porque a base da vida é a família. Enquanto muitos casais não se der conta de que a base da vida é a família, quando se acabar casamento, se acaba a família, como se uma família fosse uma empresa. Sim. Filho vai para um lugar, não avisa o pai, não dá benção e tudo, e a família e a maior referência do mundo é a Sagrada Família, o pai de Jesus, Jesus, Maria, José. E é isso que eu me espelho na minha família, para educar minha família como cristão, conversando no diálogo, conversando com meus filhos, para que eles possam abençoar. Não é que possam dizer que nós estamos trabalhando na igreja para a gente se santificar, mas pelo menos a gente possa afirmar que nós estamos caminhando para o caminho da salvação. Sim. E aí também, dentro desse tema também, o quão foi importante a sua vivência ali, a sua aproximação de Deus, para que o senhor se tornasse um pai melhor para os seus filhos. Como que o senhor acha que a igreja foi importante nesse papel de lhe tornar um pai mais preparado, um pai mais perto dos seus filhos ali, mais próximos? Foi tipo assim, quase como uma aprovação na minha vida. Porque todo jovem tem fase, não era uma questão. Eu sempre fui fiel ao meu casamento, fiel aos meus filhos, mas a gente, o tempo, devido à minha profissão, muito estressante, é claro que hoje a profissão mais estressante do mundo é um policial militar. E chegava cansado demais, muito sono. E aí eu não dava muita atenção para meus filhos. Depois eu fui acordando para isso e eu fui convidado, mesmo sendo do SCC, a gente estava afastado lá da igreja lá de São Sebastião. Uhum. E depois eu fui convidado, como eu estava nessa fase, eu fui convidado para o Terço dos Homens. E lá tocou em meu coração. Até hoje nunca abandonei o Terço dos Homens, porque o Terço dos Homens foi praticamente onde eu comecei. Sim. E daí então, quando eu passei a coordenar um Terço dos Homens, e o padre Leonildo me descobriu. E aí ele nos convidou para fazer parte do SCC, para fazer parte do grupo dos 5.
e descobriram. E aí a gente disse sim. E nesse sim até hoje, graças a Deus, Deus nos tem abençoado para que a gente possa ser feliz na paz, na harmonia e na alegria de Jesus. E aí, dentro desse mundo que a gente está vendo assim, cada vez mais desestruturado e tentando desestruturar a família para que a família se torne algo realmente sem significado, como que o senhor vê a importância da figura do pai dentro da família? Para que os filhos não se percam, para que os filhos tenham um direcionamento ali mais assertivo do caminho correto para seguir. Olha, eu diria que hoje no mundo, quem quer, o mundo que nós estamos vivendo, esse mundo eletrônico, esse mundo de internet, hoje ele é um mundo muito de perversidade na cabeça do jovem. Então, o jovem está sofrendo muito com esse mundo eletrônico, esquecendo do carinho, das coisas boas do mundo. Porque a internet é muito malvada, né? Chega e então tem que ter muito cuidado. Mas nós que somos os pais, que somos com um pensamento diferente, para que isso não aconteça, as coisas ruins, tem que andar na fé, na perseverança, ter muita fé em Deus, conversar com os filhos. Hoje eu vejo que o pai ele tem que ter muito diálogo com seus filhos, tem que conversar muito, tem que ter carinho, não pode isolar dos seus filhos, nenhum filho. O macete eu faço muito lá em casa, graças a Deus nós temos uma referência de domingo, fazer um almoço, reunir a família. É um exemplo de Maria, da família Jesus, Maria, José. É você fazer uma ceia simples, mas de suma importância. Eu tenho o dom de dizer assim, Isaac, hoje é tu que vai fazer a oração. Isaac faz, na hora do almoço, no domingo. Clara, hoje é você. E agora tem uns namorados que agora também estão entrando no mesmo ramo. Uhum. Já estão também fazendo parte do SCC. Meus dois filhos fazem parte do SCC. E os namorados que estão inserindo, estão se integrando à família, que ainda não casaram, também fizeram o EJC também. Uhum. Estão inseridos na família. Ou seja, para adentrar na família, também tem que ser inserido na igreja. Sim. Da igreja. Isso eu achei de suma importância. E a gente recebe como filho também, a gente vai amando, né? Isso que é importante da vida da gente, né? Sim. E aí, já também nesse tema de pai, mas também envolve família, né? A gente vê que a família de vocês é uma família muito de dentro mesmo, tipo, o senhor e a tia participam do SCC, os dois são ministros, o senhor é do Texto dos Homens, a tia tem também suas outras atividades, a Clara é catequista lá na Sagrada Família, o Isaac está envolvido com a JC de São Pedro. Como é bom ter uma família assim dentro da igreja? Como que o senhor vê assim a questão de por que as famílias estão tão distantes da igreja? O que aconteceu que afastou tanto assim? Que antes era muito comum a gente ver toda a família reunida para vamos participar da missa hoje domingo, e o pai e a mãe e o filho e a filha. Hoje a gente vê ou vê só a mulher, ou vê só os filhos, nunca vê mais junto eles. O que aconteceu assim, na sua opinião, que o senhor acha que a família se afastou tanto da igreja? Na verdade, Cleison, eu posso dizer que hoje o que se afasta de Deus é esse mundo que nós estamos vivendo hoje. É um mundo de um mundo eletrônico que nós estamos vivendo, um mundo de internet. A tecnologia cresceu demais e os jovens, tem muitos jovens que pensa que vai acompanhar a tecnologia. Acha que então vai esquecendo. Eu vejo que muitos jovens hoje são muito frios. São muito frios, assim, ele até para dar um abraço, dá de lado, assim, dá de lado. Nós mais antigos, lá em casa, por exemplo, às vezes meus filhos eles olham para mim, mais a Elisângela, graças a Deus nós somos muito carinhosos com o outro. Aí quando a gente nunca, quando acorda, conversa, já vai se cumprimentando, sendo carinhoso com o outro. Quando eu vou sair para trabalhar, eu nunca saio sem dizer para ela. Aí sempre tem aquele beijinho de despedida, quando chega do mesmo jeito, e eles estão vendo. Outro dia o Isaac disse, pai, mas disse que queria me copiar.
que achava muito bonito o nosso relacionamento muito amoroso, assim, a questão do carinho, né? Uhum. Porque hoje a gente vê os namoros, eles não é romântico. É como se o romantismo tivesse acabado. O romantismo, ele é muito importante na vida do ser humano, na vida do casal. O casal, a monotonia é muito forte, a mulher fica fazendo as coisas, tudo, o marido chega cansado. Então tem que ter alguma novidade. Então o macete é esse, eu faço sempre, eu estou sempre criando alguma novidade, assim, para que se alegre. E a gente também nunca deixa de rezar. Todos os santos dias, Cleis, nós agradecemos a Deus pela família que nós temos. Uhum. Todos os santos dias. Nós, eu e a Elisângela, nós não levanta assim de uma vez para ir no quintal, para ir no banheiro, não. Antes senta na cama para rezar, para fazer as nossas orações, para ter a conversação a dois, ou até mesmo a conversação três. Nós faz também. Nós só temos gratidão a Deus pela família que nós temos, graças a Deus. Porque hoje ter filho, é muita responsabilidade. Quer ter filho hoje, quer ter responsabilidade, tenha filho. E quem tem filho hoje, que não usa droga, que estuda, que está buscando a ser cidadão, que busca a igreja, que busca ser um bom cristão, você pode agradecer a Deus todos os dias. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo da superficialidade, da artificialidade, o mundo da traição. E isso eu tenho muito agradecido a Deus por conta disso. Eu tenho uma cultura, Chris, que às vezes eu vou até criticado, mas eu não estou nem aí. Porque é uma cultura desde eu criança. Eu gosto muito de pescar, pescar de anzol. Eu tenho um ponto de pesca, eu vou lá, pesco de anzol. E quando eu chego lá no meu ponto, eu O giral. gosto muito da minha O giral famoso do Tchê. O giral, aqui eu sentado e tem um lugarzinho de eu botar meus pés. Eu levo minha cesta aqui. Um canoeiro passa lá no meio do rio, coisa só. É uma paz. É o lugar que eu oro também. É uma hora de refúgio para mim, para ter a minha conversação com Deus. E quando muita gente diz, pá, o Garcia só vive no rio e tal, mas eu vou lá porque só eu e Deus sabem que ali é um lugar abençoado para mim. É o lugar onde eu faço minhas orações, onde eu me concentro, onde eu tiro meu estresse. É bom demais, eu adoro. E quando eu chego em casa, eu chego tranquilo, quando eu pesco. Hoje mesmo eu tava com a Clara, ela falou sobre isso. Ela, rapaz, você quer ver o pai se transformar, basta ele pescar. Quando ele vem, ele já vem sem estresse, ele já vem sem nada, ele já vem todo em paz. Porque realmente a gente precisa desse... Como o senhor bem falou, assim, no seu caso é a pescaria, né? É o lugar da sua calmaria. E nós também, cristãos, a gente precisa ter esse lugar de refúgio onde a gente se encontra melhor com Deus. No seu caso, o senhor falou, é ali no rio, ali quando o senhor está pescando. E muitas vezes a gente, nessa tribulação do dia a dia, a gente não tem esse lugar para a gente se encontrar com Deus. E quando às vezes, o domingo, que é o dia de ir para missa, a pessoa não vai. Isso. Então é muito importante que a gente tenha esse Eu tenho até uma referência, Cris, que lá do meu ponto de onde eu pesco, uma referência muito forte, que até me emocionei, até me aciono quando eu me lembro. Eu estava pescando, uma irmã da pastoral familiar me ligou e pediu para que eu rezasse pela filha dela, que ela ia fazer uma cirurgia. E eu coloquei a vara de anzol assim por trás de mim, no giral, e baixei a cabeça e comecei a rezar. Rezei por ela, tudo. E eu rezando, quando eu terminei de rezar, eu olhei assim na minha frente, a água do rio nessa época inverno, a água estava um pouco amarelada. A água ficou bem cristalina no momento, e de meu lado, dos dois na lateral e na frente, era um ambiente cheio daqueles capizinhos rosa, era um ambiente muito bonito. E quando eu terminei de rezar, e aí eu fui cair na besteira de olhar para trás para pegar a vara de anzol. Quando eu peguei, quando eu olhei, a água do mesmo jeito suja voltou. Saí do Jardim do Éden. Aí eu disse, rapaz, mas eu nunca esqueci isso. Eu falei até foi até a Consolação, a irmã Consolação. E graças a Deus a filha dela
foi abençoado e bem sucedido na cirurgia. Que massa, velho, que massa. Eu não sabia dessa história, não, tio. Uma vez acho que a gente tava conversando, o senhor começou a contar, só que acho que. Porque, gente, pra quem não sabe, a casa do Tio Garcia é um ponto de encontro do pessoal da JC. Quando ele falou aqui que a casa dele realmente é um lugar de muito amor, por isso que lá junta tanto jovem. Porque toda vez que a gente vai na casa do Tio Garcia, a gente se sente muito bem acolhido. Porque, além dele ser muito acolhedor, mais a tia, eles trazem pra gente esse ambiente de família mesmo. O Tio Garcia, toda vez que ele chega lá, ele repreende a gente. Larga esse celular, pai. Vamos conversar, porque vocês têm tanto tempo aí pra mexer em celular. Quando vocês estão juntos, é pra conversar, é pra socializar. E aí, dentro disso, é muito importante essa questão do diálogo, né, Tchê? Que não se perca, dentro da família, principalmente, o diálogo de pai e filho. Porque hoje, principalmente com essa questão das doenças como a depressão, como a ansiedade, esse diálogo do pai com o filho se torna um laço muito importante para evitar esse tipo de coisa também, né, tio? É muito importante o diálogo, porque hoje nós estamos vivendo um mundo que as pessoas acham que mais matam é o crime de trânsito, é o acidente de trânsito. Mas é porque não quero dizer. Mas hoje é muita gente com depressão. E a depressão, ela é uma doença, né? Não é uma doença mesmo, é uma doença que faz falta de Deus no coração. Então, quando você está com Deus no coração, quando você anda com Jesus, a caminhada com Jesus é mais difícil, porque você se apega a Ele. Com certeza Ele vai lhe dar a mão. Não adianta que... Porque Cleiton, eu reclamava muito, só que eu parei de reclamar e estou mais agradecendo a Deus por todas as graças alcançadas na nossa vida. Eu sempre tive um dom de oração, graças a Deus agradeço muito isso, ter um dom de oração. Desde eu criança. Uma vez eu tenho até uma referência muito antiga, quando eu tinha uns 10 anos de idade, que eu fui criado ali naquela área, esse lado de cá do São Pedro, o pessoal que era considerado rico, do lado de lá era a favela. E eu fui criado no lado lá da favela, não tinha água, descarregava água de poço, não tinha luz. E a gente comia muita manga de fiapo, né? E aí eu tava debaixo de um pé de manga sozinho, uns 10 anos, e o pé de manga muito alto, e as mangas lá em cima, bem amarelinha, e eu jogava um rebolo, e não caía, não acertava, né? Aí quando foi de repente, aí eu sentei numa pedra e comecei já a rezar. Que a minha avó me ensinou a rezar. Aí eu comecei a rezar e pedir. A manga caiu. Esse pessoal que deu um vento. Deu um vento, começou a cair manga. Aí eu peguei achei uma sacola velha, comecei a botar a manga dentro. Manga bonita. Aí eu disse, rapaz, realmente. E eu criança, eu já tinha esse dom de pedir a Deus as coisas. E hoje eu sou muito feliz por ser esse cristão, né? Nós não somos santos, nós pecamos, nós somos realmente cheios de pecado, mas é como eu lhe disse anteriormente, a gente não está na igreja para se santificar, mas eu posso afirmar que nós estamos, graças a Deus, buscando o caminho da salvação. Sim. Eu tenho fé em Deus que um dia nós vamos alcançar. Porque é muito importante hoje a gente ter uma caminhada de igreja, porque o mundo que está aí oferecendo para a juventude e para os casais é um mundo de superficialidade, de traição. Então, nós temos que aderir mesmo à caminhada com Jesus para que a gente possa se livrar do laço do passarinheiro, que é muito forte. E essa do laço do passarinheiro, lá em casa eu trago muito isso. De vez em quando a gente tá conversando, eu digo assim, rapaz, quando eu conheci o Tio Garcia recentemente, que a gente teve junto em 2 coordenações de AJC já junto, né? E aí eu falo pro menino, fujam do laço do passarinheiro. Quem me ensinou isso aqui foi o Tio Garcia, ele que sempre dizia, meninos, fujam do laço do passarinheiro, não se deixem seduzir por essas coisas, essas petições. Mas aí, tio, assim, nas conversas que eu tenho também com a tia Elisângela, com os meninos, eles sempre dizem que, ela particularmente sempre diz, que o esteio mesmo da casa, assim, de oração, de ter puxado todos, foi o Senhor. Eles sempre deixam bem claro essa questão do senhor ter sido meio que o guia ali da família para conduzir para Deus. Como é que o senhor se sente assim, sendo essa pessoa dentro da família que foi quem conduziu
toda a sua família para mais perto de Deus? Eu me sinto muito feliz. Hoje eu me sinto muito feliz por essa questão do meu. Você não tem eu não sei nem te dizer assim a felicidade, quanta felicidade que eu tenho de eu ser esse guia. Eu ser esse guia. Porque eu não ensino da maneira que eu ensino, eu dou exemplo. Sim. Eu faço e faço com que me sigam. Eu cobro, eu disse, olha, não vai dormir sem tu rezar. Reza primeiro. Muitos alguém dizem, pai, está acontecendo isso assim, reza, vai rezar. Vai rezar, reza. Pede a Deus assim, 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 que vai dar certo. Não, mas não sei o que, vai dar certo, vai rezar, reza. Pede a Deus, senta na tua cama e pede a Deus. E agradece. Quando tem uma graça, agradece. Agora agradece. Agora vamos embora agradecer. Aí sempre é assim. Eu acredito, eu tenho certeza que eles rezam. Eles rezam. Eu já vi eles rezando, já vi o Isaac no quarto dele assim, rezando, a Clara, sempre eu vi, sempre rezando. A Clara tá bem focada mesmo, tá bem Uhum. focada mesmo. O Isaac, ele é mais, a gente não vê mais, mas ele também é muito focado. Mas a Clara é assim, a gente percebe que a Clara tá bem, ela tá mais engajada, né? Uhum. O catecismo e tudo. O Isaac é mais a JC. Recebe nos outros grupos, né? Chamo eles para os encontros. Né? Mas os meninos são bons. Então, graças a Deus, estão na graça, estão na bênção. Né? É mesmo. Tia, nós estamos chegando aqui no finalmente da entrevista. E aí, uma das perguntas aqui que não pode faltar no nosso podcast aqui é: quem é Jesus na vida do Tia Garcia? Mas Jesus, para mim, é tudo na minha vida. Eu sem Jesus, para mim, não tem vida, não. Porque uma vida sem Deus é uma vida em vão. A gente só vive uma vez na vida aqui, na Terra. Uhum. Se a gente for descrente, você vai viver para o inimigo. Então, quando Jesus entrou no meu coração, a partir do momento que eu me converti, eu me sinto feliz. Eu e minha esposa. Eu e minha esposa, nós somos muito felizes por essa questão, porque nós conversamos muito. No quarto a gente conversa sobre a questão da nossa religiosidade. E hoje a gente tem a própria consciência nossa, diz para nós mesmos que nós não podemos viver sem Jesus. Porque a gente tem testemunho da nossa fé, tem testemunho da nossa vida como cristão. Vários testemunhos mesmo. Assim, da existência de Deus. Por isso que hoje, até o fim da minha vida, não quero, e nem eu nem a Elisângela, queremos perder a nossa fé e a nossa perseverança. A provação nós já tivemos muito, mas todo dia, graças a Deus, nós estamos na oração. Porque o nosso corpo, ele precisa todo dia de um alimento. Um saco vazio não fica em pé. Do mesmo modo, é a nossa alma. A alma precisa de ser alimentado. O nosso espírito, nossa alma precisa ser alimentado. Qual é, eu sempre digo, qual é a alimentação da alma? É a oração. Tem que orar, tem que orar. É bíblico. Vigiai-me, orai. Porque quando Jesus vier, ele vem como ladrão, a palavra de Deus diz. E então, ninguém sabe qual é o dia que ele vai voltar. E ele vem para te pegar de surpresa. Então nós temos que orar, temos que rezar e agradecer a Deus pela vida que a gente tem. É isso que tem que ser. Muito, a gente fica muito feliz com essa questão. Fico muito feliz e agradecido pelo convite. Graças a Deus. Isso é muito bom quando você quer falar e falar de Deus, né? Podia falar de futebol, podia falar de outra coisa, né? Mas quando você vai falar de Deus, as palavras que saem da boca da gente, o Divino Espírito Santo, ele foca para que você possa falar as coisas boas, as coisas de Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus não tem, é o Pai Celestial, é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Rei, é o nosso
é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão. E é isso que nós não deixa, que nos fortalece hoje no mundo, é viver nessa fé, na perseverança e na alegria que vem de Jesus. Bom. Ti, para finalizar aqui, nós temos o nosso quadro que eu até lhe falei antes, que é o chamado Escolha Santa. Que a gente vai dar aqui para o senhor duas alternativas. Aí o senhor escolhe uma ou outra, ou pode escolher as duas, mas se escolher as duas, tem que dizer por que quer as duas. Ou não escolher nenhuma das duas. Eita, mas Vamos lá, a pergunta é uma pergunta boa. É a sinuca de bico. A pergunta é a seguinte: o senhor preferiria passar uma manhã de oração com São Francisco ou uma noite de pescaria com São Pedro? Eita, rapaz, agora tu me pegou. Fica de bico mesmo, né? Porque, na verdade, eu gosto de pescar, né? Uhum. O meu hobby hoje é pescaria. São Pedro era pescador, né? Uhum. E São Francisco foi uma das pessoas mais humildes que, a maior referência de humildade foi São Francisco, a pessoa abandonou toda a sua família para cuidar da pobreza, né? Uhum. Então eu diria que fazer um paralelo entre São Pedro e São Francisco. São Pedro, a humildade. São Francisco, muito humilde. E São Pedro era muito bom também. Era muito amigo de Jesus. Mas era muito parceiro. Uhum. Jesus podia ser era amigo de Tiago ou de outro, mas ele escolheu Pedro, né? Uhum. E é desse jeito. Mas eu faço um comparativo, mas eu acho que eu ia dividir. Eu ia dividir. Uma hora eu ia ficar com o Pedro pescando, e outro momento eu ia ficar com São Francisco, que é devoto, né? Eu dividia. Ficava para não ficar nenhum com raiva de mim. Essa foi boa. Foi boa, Tiago. Como ele disse, se escolher os dois, tem que explicar por que é os dois. Você explicou bem. Foi isso aí, meu povo. Episódio 34 aqui com o Ti Garcia, falando sobre o dom de ser pai, falando sobre a família, falando sobre como a importância de servir na igreja, como a igreja aproximou ele de Deus, como tornou ele um melhor pai. Estamos ao ar toda quinta-feira, meio-dia. Esperamos você. Próximo episódio já sai. E é isso aí, meu povo. Até mais.